Júlia era virgem, tinha 24 anos e foi demitida em Dubai. Foi quando recebeu uma proposta que mudaria tudo: se casar com um sheik poderoso para salvar a família. Mas ao chegar no palácio, se apaixonou pelo único homem que não podia amar, o irmão do noivo. Antes de começar, conta pra gente de onde você está assistindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque essa história vai te arrepiar do começo ao fim. Júlia nunca imaginou que sua vida pudesse desmoronar em menos de 5 minutos. Ela estava há quase 1 ano trabalhando ali, uma brasileira discreta e dedicada que sustentava a família no Brasil com tudo o que ganhava. Estava organizando os vestidos de seda na vitrine da boutique de luxo quando a mulher entrou. Cabelos perfeitamente arrumados, joias que custavam mais que o salário anual de Júlia. E aquele olhar que já dizia tudo. Você foi extremamente grosseira comigo ontem, disse a mulher com voz gelada. Júlia piscou, confusa. Desculpe, senhora, mas ontem eu não trabalhei. Está me chamando de mentirosa? O coração de Júlia disparou. Ela conhecia aquele tom. Era o tom de quem tinha poder suficiente para destruir vidas com uma única palavra. Não, senhora, jamais. Mas eu realmente não estava aqui. Quero falar com o gerente. Agora. 15 minutos depois, Júlia estava na rua, sem explicação, sem chance de defesa, com uma carta de demissão nas mãos trêmulas e a certeza de que sua vida havia virado do avesso. Ela se encostou na parede de vidro da loja. As vitrines brilhantes pareciam zombar dela enquanto as lágrimas corriam. O luxo agora era apenas um lembrete cruel de tudo que nunca teria. Dubai era implacável com quem não tinha dinheiro. E agora ela não tinha nem emprego. O visto de trabalho expiraria em 2 semanas. Sem emprego, seria deportada. E seu pai? Seu pai precisava dos remédios. Precisava do dinheiro que ela enviava todo mês para o Brasil. Não pode ser, sussurrou para si mesma, as mãos cobrindo o rosto. Não pode acabar assim. As pessoas passavam por ela como se fosse invisível. Executivos em ternos caros, turistas carregados de sacolas, mulheres em abaias elegantes, todos com destinos certos, vidas organizadas, propósitos claros, e ela ali, perdida, quebrada, sozinha. Júlia tirou o celular e olhou para o saldo da conta. 1.200 dirhams, suficiente para sobreviver por 2 semanas, talvez 3 se economizasse na comida. Depois disso seria o fim. Ela pensou no pai, internado em São Paulo, esperando uma cirurgia impossível de pagar. Na mãe, exausta, trabalhando dobrado. Em tudo que havia sacrificado para chegar até ali. E agora estava de volta ao zero. As lágrimas vieram com mais força. Ela não conseguia mais segurá-las. Foi então que sentiu os olhos sobre ela. Alguém havia parado para observá-la. Alguém que não passou correndo como todos os outros. Júlia levantou o rosto e encontrou o olhar mais intenso que já havia visto na vida. Um homem estava a poucos metros de distância, parado como se o tempo tivesse congelado ao redor dele. Ele era alto, com uma postura de aristocrata, e em seus olhos havia algo profundo e perturbador. Algo que a fez esquecer, por um segundo, o desespero. Não era apenas a forma como a olhava. Era como se pudesse ver além das lágrimas, além da humilhação, além de tudo. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Compaixão? Curiosidade? Ou seria apenas pena? Por um momento, o mundo parou. O barulho do shopping, as vozes, até mesmo sua própria respiração. Tudo ficou em silêncio. O homem deu um passo em direção a ela. E Júlia percebeu que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que jamais poderia imaginar. Rami Al-Zahid não deveria estar ali. Como segundo na linha de sucessão do Emirado de Al-Zahira, ele raramente saía sem escolta. Mas às vezes precisava de silêncio, longe dos protocolos infinitos, longe das tradições que governavam cada respiração sua. Dubai era seu único refúgio. O único lugar onde podia caminhar sem que cada passo fosse analisado pela corte. Mas agora, observando aquela mulher em lágrimas, ele se sentia mais prisioneiro do que nunca. Havia algo nela
que o perturbava profundamente. Não era apenas a beleza delicada ou o desespero genuíno nos olhos verdes. Era a dignidade. Mesmo destroçada, ela mantinha a postura ereta, as mãos limpando as lágrimas com gestos controlados. Rami conhecia a humilhação. Conhecia o peso de carregar responsabilidades que não escolheu. E reconhecia a força quando havia. Ele deveria ter seguido em frente. Deveria ter ignorado aquela cena como qualquer transeunte faria. Em vez disso, tirou o celular do bolso. "Khalil", disse quando o assistente atendeu. "Preciso de informações sobre uma pessoa." Al-Zahira era um emirado pequeno, mas poderoso. Encravado entre os desertos da Península Arábica, o país misturava a tradição islâmica com modernidade ocidental de forma única. Palácios de mármore branco conviviam com prédios de vidro, mercados antigos funcionavam ao lado de shoppings de luxo. A família Al-Zahid governava há 4 séculos. E com o poder veio uma tradição inflexível. O irmão mais velho deveria se casar primeiro. Só então os mais novos teriam direito de constituir família. Era uma regra que moldara a vida de Rami desde o nascimento. Amir, seu irmão mais velho, era o sheik. Poderoso, respeitado, temido. Mas aos 35 anos ainda estava solteiro. E enquanto isso continuasse, Rami permaneceria na sombra, servindo, esperando, existindo apenas em função do legado familiar. 3 horas depois da ligação, Khalil bateu à porta do escritório de Rami com um dossiê nas mãos. "Júlia Santos", disse, colocando os papéis sobre a mesa. "Brasileira, 24 anos, trabalha legalmente em Dubai há 11 meses, histórico completamente limpo." Rami abriu o relatório. Foto, documentos, histórico profissional. Tudo impecável. Família, pais no Brasil. Pai com problemas cardíacos graves, internado aguardando cirurgia. Mãe trabalha como diarista. A filha envia 80% do salário para cobrir os gastos médicos. E hoje, foi demitida por uma cliente influente. Alegação falsa de mau atendimento. O visto expira em 2 semanas. Rami fechou o dossiê e se recostou na cadeira. Lá fora, as luzes de Dubai começavam a piscar no início da noite. Mas tudo que ele conseguia ver era o rosto daquela mulher. Uma estrangeira sem proteção, sem recursos, lutando sozinha num país que não perdoava fraquezas. E mesmo assim, havia algo nela que irradiava uma força silenciosa. Uma nobreza que não tinha nada a ver com dinheiro ou títulos, exatamente o que Amir precisava. Rami pegou o telefone interno. "Quero falar com o sheik." Minutos depois, a voz grave de Amir ecoou pelo viva voz. "Que bom ouvir você, irmão. Como foram os negócios em Dubai?" "Produtivos, mas ligo por outro motivo." Rami hesitou por um segundo. "Encontrei uma candidata." O silêncio se estendeu do outro lado da linha. "Uma candidata para quê?" "Para ser sua esposa." Quando Amir finalmente respondeu, havia curiosidade em sua voz. "Conte-me sobre ela." Júlia releu o convite pela 10ª vez, mas as palavras continuavam as mesmas. "A família real de Al-Zahira tem a honra de convidar a senhora Júlia Santos para uma temporada de conhecimento mútuo no Palácio Real, com todas as despesas cobertas, pelo período de 2 semanas. 2 semanas, num Palácio Real, com todas as despesas pagas." E ela sabia exatamente o que isso significava. Marian, sua única amiga em Dubai, estava sentada do outro lado da mesa do café barato onde se encontravam. Os olhos arregalados, a xícara esquecida entre as mãos. "Júlia, você entende o que está acontecendo aqui?" "Eles querem me avaliar como esposa para o sheik", respondeu, a voz quase um sussurro. "Exato. E você sabe o que isso representa?" Marian se inclinou para a frente. "A família Al-Zahid é uma das mais poderosas do Oriente Médio. Se eles escolherem você, eu não o amo, Marian." "Amor?" A amiga riu, mas sem humor. "Júlia, você não tem visto de trabalho, não tem dinheiro. Seu pai precisa de cirurgia. Isso não é sobre amor, é sobre sobrevivência." Júlia fechou os olhos. 4 dias haviam se passado desde a demissão. 4 dias procurando emprego, batendo em portas, ouvindo não atrás de não. O dinheiro para o aluguel do quartinho minúsculo,
acabaria na próxima semana. E seu pai, a última ligação da mãe, ainda ecoava em sua mente. Ele está piorando, filha. Os médicos disseram que não pode esperar muito mais. Se eu aceitar isso, disse Júlia, abrindo os olhos, estarei vendendo minha alma. Você estará salvando sua família. Naquela noite, sozinha no quarto que mal cabia uma cama, Júlia escreveu 2 cartas. Uma para os pais, explicando onde estaria nas próximas semanas. Outra para si mesma, pedindo perdão pelo que estava prestes a fazer. Às 6 da manhã, um carro preto a esperava na porta do prédio. O motorista era educado, silencioso. Durante as 2 horas de viagem até Al-Zahira, Júlia viu a paisagem mudar de arranha-céus para deserto, de modernidade para algo que parecia saído de um conto de fadas. Primeiro vieram as plantações, verdes impossíveis em meio ao dourado da areia, irrigadas por tecnologia que ela não conseguia entender. Depois, os subúrbios elegantes, casas brancas com jardins cuidados. Por fim, a cidade propriamente dita. Al-Zahira era deslumbrante. Mesquitas antigas conviviam com prédios de vidro espelhado. Mercados coloridos funcionavam ao lado de lojas de grife internacional. Era como se o passado e o futuro tivessem decidido dançar juntos. E então, surgindo no horizonte como uma miragem, estava o palácio. Branco como mármore contra o céu azul, com torres que se perdiam nas nuvens e jardins que se estendiam até onde a vista alcançava. Era maior que qualquer coisa que Júlia já havia visto, mais imponente que qualquer foto poderia capturar. Quando o carro parou no portão principal, ela sentiu que estava cruzando uma linha da qual talvez nunca mais pudesse voltar. Na entrada, um homem a esperava. Alto, elegante, com olhos que pareciam guardar segredos. Quando ele sorriu, Júlia sentiu algo se mexer em seu peito. Era o mesmo homem que a havia observado em Dubai. O olhar que, sem saber, havia mudado tudo. Seja bem-vinda a Al-Zahira, senhorita Santos, disse ele, estendendo a mão. Eu sou Rami Al-Zahid. E quando os dedos dele tocaram os dela, Júlia soube que estava em perigo. Um perigo muito diferente do que imaginara. O palácio era ainda mais impressionante por dentro do que por fora. Júlia seguiu Rami pelos corredores de mármore branco, passando por jardins internos, onde a água corria em fontes delicadas e o perfume de jasmim flutuava no ar. Cada passo ecoava sob o teto alto, lembrando-a constantemente de quão pequena era naquele lugar. Estas são suas acomodações, disse Rami, parando diante de uma porta de madeira entalhada. Se precisar de qualquer coisa, há um interfone ao lado da cama. Alguém virá imediatamente. Júlia entrou no quarto e quase perdeu o fôlego. Era maior que o apartamento inteiro onde crescera no Brasil. A cama tinha dosséis de seda. As janelas davam para jardins que se estendiam até o horizonte. E havia uma banheira de mármore que parecia ter sido esculpida por mestres artesãos. É lindo, sussurrou. Fico feliz que goste. Rami permaneceu na porta, respeitoso. Amanhã começaremos com as apresentações protocolares. Há certas tradições que precisará conhecer. Tradições para me tornar uma esposa adequada. As palavras saíram mais amargas do que Júlia pretendia. Rami a estudou por um momento, e ela viu algo passar por seus olhos. Compaixão, arrependimento. Para se tornar parte de nossa família, ele corrigiu suavemente. Se for isso que escolher. Escolher. Como se ela tivesse opção. E se eu não me adequar às tradições? Então voltará para Dubai com uma compensação generosa pelo tempo investido. Júlia assentiu, tentando não pensar na palavra investido. Como se ela fosse um negócio, uma transação. Há mais uma coisa, disse Rami, hesitando. Durante sua estadia aqui será observada. Não como prisioneira, mas há protocolos de segurança e certas expectativas comportamentais. Que tipo de expectativas? Discrição. Respeito às tradições familiares. E... Ele parou, como se pesasse as palavras, distância apropriada dos membros da família real que não sejam o sheik. Os olhos de Júlia encontraram os dele, e por um momento, a tensão no ar era quase palpável. Entendo, ela disse, embora não entendesse nada. Quando a porta se fechou,
Júlia se sentou na beirada da cama gigantesca e olhou ao redor. Tudo ali gritava riqueza, poder, tradição, mas também solidão. Ela tirou o telefone e discou para o Brasil. Mãe, sou eu. Sim, cheguei bem. Não posso falar muito. Mãe, escuta. Vou conseguir o dinheiro para a cirurgia do papai. Pode marcar com o médico. Do outro lado da linha, sua mãe chorou de alívio. No dia seguinte, Rami apareceu logo após o café da manhã. Pronta para conhecer nossos costumes? Perguntou, oferecendo o braço. Eles caminharam pelos jardins enquanto ele explicava as tradições da corte. Como se dirigir aos membros da família real. Quando falar e quando permanecer em silêncio. O significado das cores das roupas, dos gestos, até mesmo da forma de andar. Parece muito complicado, disse Júlia, ajustando o lenço que havia recebido para cobrir parcialmente os cabelos. No começo, sim, mas você aprenderá. Rami parou junto a uma fonte onde peixes dourados nadavam em círculos perfeitos. Há certas qualidades que se espera de uma possível esposa do sheik, disse, medindo as palavras. Como pureza, Júlia rebateu com um sorriso amargo. Como integridade, ele corrigiu. Mas sim, a tradição valoriza o que é raro. Júlia desviou o olhar, sem responder. Há algo mais que precisa saber, continuou Rami. Amanhã pela manhã você passará por exames médicos completos. É protocolo padrão para avaliar saúde geral e outras questões importantes para a família real. O silêncio se estendeu entre eles. Júlia entendeu imediatamente o que aquilo significava. Entendo, disse ela, a voz controlada. Ela não precisava que ele explicasse mais nada. Sabia exatamente o que seria avaliado. E por quê? Nossa médica da família, doutora Amina, conduzirá os exames. Ela é muito respeitosa. Está bem. Júlia o interrompeu suavemente. Eu entendo. Rami a observou esperando raiva, indignação, talvez até lágrimas. Em vez disso, viu apenas uma resignação digna que o perturbou mais do que qualquer protesto. Naquela noite, sozinha em seus aposentos, Júlia olhou para a foto do pai que carregava na carteira. Na foto, ele sorria como sempre fazia, até nos piores dias, como se dissesse a ela, mesmo sem voz, continua, filha, por mim. Ela não estava se vendendo, estava se sacrificando. Enquanto o palácio dormia, Júlia chorou em silêncio, não por medo, mas por tudo o que estava perdendo de si mesma para salvar quem amava. O quê? Perguntou ela, confusa. Minha posição aqui. O que ninguém nunca te contou sobre mim. Júlia o observou, percebendo a tensão em seus ombros. Eu sou o segundo filho, o conselheiro. Minha função é servir meu irmão e, através dele, servir nosso povo. Ele olhou para a água, evitando os olhos dela. Não tenho direitos próprios enquanto Amir estiver solteiro. Que tipo de direitos? Qualquer tipo. A resposta saiu mais áspera do que ele pretendia. Enquanto o sheik não se casar, eu existo apenas em função dele. Júlia o observou por um instante. Ela também existia ali por alguém, mas não por amor, por necessidade. Havia dor naquelas palavras dele, uma amargura cuidadosamente escondida, mas ainda assim visível. E pela primeira vez desde que chegara, Júlia se perguntou se não era a única prisioneira naquele palácio de mármore. Os exames médicos aconteceram na manhã seguinte, exatamente como Rami havia previsto. A doutora Amina era uma mulher elegante de meia-idade, com mãos delicadas e olhos bondosos. Ela conduziu tudo com profissionalismo absoluto, explicando cada procedimento, respeitando cada limite. Mas Júlia sabia o que estava sendo verificado. Sabia porque aqueles exames específicos eram necessários. Quando tudo terminou, a médica sorriu e disse apenas: tudo perfeito, querida. Você pode se vestir. Perfeito. Júlia sabia que não estavam apenas procurando por pureza. Queriam também garantia de fertilidade, saúde perfeita, sangue limpo. Um corpo apto a gerar herdeiros, como se ela fosse um produto sendo avaliado. Mais tarde, Rami a encontrou nos jardins, sentada sozinha numa das bancadas de mármore. Como se sente? Perguntou, mantendo distância respeitosa. Como um cavalo sendo examinado antes da compra?
respondeu ela sem rodeios. Rami ficou em silêncio por um momento. Lamento que seja necessário. Mas é necessário. Sim. É. Eles permaneceram quietos, observando os jardineiros cuidarem das roseiras. Era estranho como dois estranhos podiam compartilhar um silêncio tão confortável. Posso fazer uma pergunta? Disse Júlia finalmente. Claro. Por que você me escolheu? Entre tantas mulheres que certamente se candidatariam a esse papel, porque eu... Rami a observou por um longo momento antes de responder. Porque quando a vi chorando naquele dia, vi força. Não desespero, não autocomiseração. Força. Ele parou como se pesasse as palavras. E porque há algo em você que me lembra que ainda existem pessoas genuínas no mundo. Genuínas e desesperadas. Genuínas e corajosas. Júlia sentiu algo se mexer em seu peito. Uma sensação perigosa que não podia se permitir sentir. Há regras aqui, não há? Perguntou, mudando de assunto. Regras que governam tudo. Muitas regras. E a principal delas? Rami hesitou. A principal é que enquanto o Sheikh Amir não se casar, nenhum dos outros membros da família pode pensar em constituir família própria. É uma tradição de 4 séculos. E você concorda com essa tradição? O que eu concordo não importa. Importa para mim. As palavras saíram antes que Júlia pudesse contê-las. Elas pairaram no ar entre os dois, carregadas de um significado que nenhum dos dois ousava nomear. Júlia... A voz de Rami saiu rouca. Desculpe, não deveria ter... Não deveria. Mas quando ele disse isso, seus olhos diziam o contrário. Naquela tarde, uma criada trouxe um recado. O Sheikh Amir queria conhecê-la. O jantar seria servido no salão privado, apenas os dois. Júlia se vestiu com cuidado, escolhendo um vestido discreto, mas elegante, que haviam deixado em seu armário. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Parecia uma princesa. Parecia alguém que não era. O Sheikh Amir era exatamente como ela imaginava que seria. Alto, imponente, com uma presença que dominava qualquer ambiente. Seus olhos eram inteligentes, calculistas, mas não cruéis. Senhorita Santos, disse ele, beijando respeitosamente sua mão. É um prazer finalmente conhecê-la. O jantar transcorreu de forma civilizada. Ele perguntou sobre o Brasil, sobre sua família, sobre seus sonhos. Júlia respondeu com honestidade, mas mantendo a discrição que havia aprendido nos últimos dias. Meu irmão me falou muito bem de você, disse Amir em determinado momento. Ele tem sido muito gentil. Rami tem um bom olho para pessoas. Sempre teve. O Sheikh a estudou por um momento. Posso fazer uma pergunta direta? Claro. Por que está aqui? A verdade. Júlia respirou fundo. Porque meu pai está morrendo e eu não tenho dinheiro para salvá-lo. A honestidade brutal da resposta pareceu impressioná-lo. Aprecio sua franqueza, disse Amir. E posso ser igualmente franco? Por favor, preciso de uma esposa, não por amor, mas por dever. Alguém que entenda que nosso casamento seria uma aliança, não um romance. Ele fez uma pausa. Em troca, ofereceria segurança, conforto e tudo o que precisasse para sua família. Era uma proposta clara, sem ilusões. E se eu dissesse que não posso aceitar um casamento sem amor? Diria que o amor é um luxo que nem todos podemos nos permitir. Pelo menos, não nós que temos um império inteiro nos observando. Quando Júlia voltou para seus aposentos naquela noite, encontrou Rami esperando no corredor. Como foi? Perguntou ele, tentando soar casual. Exatamente como esperava. E? Júlia o olhou nos olhos e, pela primeira vez desde que chegara, permitiu que ele visse sua verdade completa. E descobri que há coisas piores que um casamento sem amor. Como o quê? Ela respirou fundo, sustentando o olhar dele. Amar a pessoa errada. E ficou claro, no jeito que ele recuou meio passo, que ele entendeu exatamente o que ela quis dizer. Depois daquela conversa no corredor, tudo mudou. Rami começou a evitá-la. Quando se encontravam durante as refeições ou nas lições de protocolo, ele mantinha uma distância fria, profissional. Falava apenas o necessário, sempre com outros presentes, nunca mais a sós. Júlia sentia a ausência dele como uma ferida física. Você está bem?
Perguntou a doutora Amina durante um dos encontros regulares que haviam se tornado parte da rotina de Júlia no palácio. Estou, tem certeza? Você parece triste. Triste, como se fosse algo simples assim. É normal sentir-se sobrecarregada, continuou a médica. Você está longe de casa, em uma cultura diferente, tomando decisões importantes. Seria estranho se não se sentisse confusa. Confusa. Essa era uma palavra interessante para descrever o que sentia quando via Rami passar pelos corredores sem olhar na direção dela. O Sheikh Amir, por outro lado, começou a prestar mais atenção nela. Ele aparecia nos jardins quando ela estava lendo. Perguntava sua opinião durante os jantares. Certa manhã, até mesmo a acompanhou numa visita ao mercado local, sempre com a escolta apropriada, sempre mantendo a distância respeitosa. Gosta dos nossos mercados? Perguntou, observando-a examinar os tecidos coloridos numa das barracas. São lindos, muito diferentes dos no Brasil. E você sente falta? Do Brasil? Júlia pensou na pergunta. Sinto falta da minha família. Sinto falta da sensação de pertencer a algum lugar. E se pudesse pertencer aqui? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Júlia sabia que não era apenas uma conversa casual. Não sei se alguém pode pertencer a um lugar que não escolheu, respondeu com cuidado. Amir sorriu. Resposta sábia. Mas às vezes, os melhores lugares são aqueles que nos escolhem primeiro. As alianças certas não apenas unem pessoas, sustentam reinos. Ele era gentil, atencioso, mas o coração dela não se movia, nem 1 milímetro, e isso talvez fosse o maior problema. Naquela noite, Júlia encontrou Rami na biblioteca. Ele estava sozinho lendo junto à janela, a luz da lua desenhando sombras em seu rosto. Posso entrar? Ele levantou os olhos, hesitou, depois fez um gesto para que ela se aproximasse. Não conseguia dormir, disse ela, fingindo interesse pelos livros nas estantes. Nem eu. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso das palavras não ditas preenchendo o espaço entre eles. Você está me evitando, disse Júlia finalmente. Estou. A honestidade brutal da resposta a surpreendeu. Por quê? Ele fechou o livro devagar, como se estivesse enterrando algo. Depois levantou os olhos exausto. Porque você tem razão. Sobre amar a pessoa errada. O coração de Júlia disparou. Rami. Não. Ele se levantou abruptamente. Não podemos ter essa conversa. Por que não? Porque meu irmão está se interessando por você de verdade. Porque ele nunca demonstrou interesse genuíno por nenhuma mulher antes. E porque ele parou a voz embargada. Porque eu não tenho o direito de querer o que ele quer. E se eu não quisesse estar com ele, isso não importa. Claro que importa. Não, Júlia. Não importa. Rami passou a mão pelos cabelos, frustrado. Você não entende como funciona aqui. Eu existo para servir meu irmão, para encontrar o que ele precisa, proteger o que ele valoriza, garantir o que ele deseja. Se ele quer você, ele não me ama, e eu não posso te amar. Acha que é fácil estar aqui fingindo que meu coração não quer gritar o tempo todo? A voz de Júlia tremeu. Eu não escolhi sentir isso, mas escolhi continuar aqui, pela minha família. As palavras saíram como um tiro no silêncio da biblioteca. Ambos ficaram paralisados, percebendo o que havia sido dito. Mas você ama, sussurrou Júlia. Rami recuou um passo, apertou os olhos, como se quisesse apagar a si mesmo, e então, num sussurro, sim, Deus me perdoe, mas amo. Na biblioteca, o silêncio do amor contido. No corredor, o silêncio de uma descoberta que mudaria tudo. Amir parou quando ouviu as vozes. Ele havia vindo procurar um livro, mas agora entendia muitas coisas que não faziam sentido antes. A forma como Rami se comportava quando Júlia estava presente, a maneira como ela olhava para as portas sempre que seu irmão não aparecia nas refeições, a tensão que sentia no ar toda vez que os três estavam no mesmo ambiente. O Sheikh permaneceu ali por mais alguns minutos, ouvindo o silêncio carregado que se seguiu à confissão. Depois, silenciosamente, se afastou. Ele tinha uma decisão a tomar. E pela primeira vez em muito tempo,
não sabia qual seria. Nos dias que se seguiram à conversa na biblioteca, uma tensão quase palpável tomou conta do palácio. Rami voltou a evitar Júlia, mas agora ela entendia o porquê. Não era frieza, era proteção. Dele, dela, talvez de todos eles. Amir, por sua vez, se tornou ainda mais presente. Aparecia com presentes pequenos, mas significativos, livros de poesia brasileira que havia mandado buscar, flores do jardim que sabia serem suas favoritas, convites para caminhadas ao pôr do sol. Era impossível não perceber que ele estava cortejando-a de verdade. "Você parece distante", disse ele certa tarde, enquanto caminhavam pelos jardins. "Há algo que a preocupa?" Júlia olhou para as mãos entrelaçadas às costas. Como explicar que seu coração estava partido entre a gratidão por ele e o amor por seu irmão? "Às vezes sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa", respondeu com cuidado. "E como seria sua própria vida?" A pergunta a pegou desprevenida. "Não sei. Nunca tive a chance de descobrir." Amir parou de andar e se virou para ela. "Se pudesse escolher qualquer vida, qualquer lugar, o que escolheria?" Júlia fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia lágrimas. Uma vida simples. Uma casinha pequena onde pudesse cuidar dos meus pais. Talvez um trabalho que me fizesse feliz. E ela hesitou. E alguém que me amasse pelo que sou, não pelo que represento. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Amir a observou por um longo momento antes de falar. "Você sabe que não posso oferecer isso." "Eu sei. Mas posso oferecer segurança, respeito e uma vida onde nunca precisará se preocupar com sua família novamente." Era uma proposta honesta, até mesmo generosa, considerando as circunstâncias. E se eu dissesse que prefiro a incerteza com amor à segurança sem ele, diria que o amor é uma aposta muito arriscada para alguém na sua posição. Sem avisar, Amir estendeu a mão e tocou levemente os dedos dela. O gesto foi respeitoso, mas carregado de intenção. "Júlia, precisa que saiba. Se aceitar minha proposta, prometo que nunca faltará nada à sua família. Nunca mais terá que escolher entre amor e sobrevivência." Ele fez uma pausa. "Não quero que se sinta comprada, mas quero que saiba que seu bem-estar será minha prioridade." Ela olhou para os dedos dele sobre os seus, gentis, seguros. Tudo que Rami não podia oferecer. Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. Saiu para os jardins, esperando que o ar fresco a ajudasse a organizar os pensamentos. Encontrou Rami sentado numa das bancadas de mármore, olhando para as estrelas. "Não consegue dormir também?" perguntou ela, mantendo distância. "Ultimamente, raramente consigo." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. "Posso sentar?" pediu Júlia finalmente. Rami hesitou, depois fez um gesto afirmativo. Ela se sentou na outra extremidade da bancada, longe o suficiente para manter as aparências, perto o suficiente para sentir sua presença. "Meu irmão está se apaixonando por você", disse ele de repente. "Eu sei. E você?" Júlia lutou com as palavras. "Eu tenho muito carinho por ele. Respeito. Gratidão. Mas não amor. Meu coração já escolheu outro." Rami fechou os olhos. "Isso torna tudo mais difícil." "Por quê?" "Porque seria mais fácil se você o amasse. Se pudesse ser feliz com ele." "E você? Seria mais fácil para você?" A pergunta ficou suspensa no ar. Rami demorou para responder. "Não. Seria devastador, mas pelo menos saberia que você estaria feliz." A honestidade brutal da resposta cortou o coração de Júlia. "E se houvesse um jeito de ficarmos juntos?" sussurrou ela. "E se pudéssemos?" "Não há." A voz de Rami foi firme, mas ela ouviu a dor por trás dela. "Não há jeito, Júlia. Eu nasci para servir. Você está aqui para se casar com meu irmão. E ele merece ser feliz também. Mesmo que isso signifique que nós dois seremos infelizes, mesmo assim." Júlia se levantou abruptamente. "Isso é injusto. A vida raramente é justa. Não aceito isso." Ela se virou para ele,
os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não aceito que tenham o direito de decidir por nós. Que tradições de séculos tenham mais peso que nossos corações. Júlia, não. Ela balançou a cabeça. Você pode aceitar isso. Pode se conformar em viver sempre na sombra do seu irmão. Mas eu não posso fingir que não amo você. As palavras saíram como uma confissão desesperada. Você acha que é fácil, Rami? Eu daria tudo para fugir daqui com você. Mas meu pai precisa da cirurgia. Minha mãe não consegue pagar sozinha. E eu sou tudo o que eles têm. Sua voz tremeu. Se algum dia eu fugir, não será por fraqueza. Será por amor. Você acha que não sei disso? A voz de Rami saiu rouca. Você não está aqui por ganância. Está aqui por amor. Por sacrifício. E isso me mata ainda mais. Rami se levantou também e por um momento ficaram ali, frente a frente, separados por centímetros e por um abismo de impossibilidades. Você acha que eu durmo tranquilo? Que eu passo por você sem sentir vontade de quebrar cada maldita regra que nos separa? A voz dele tremeu. Desde criança, tudo que é dele é intocável. E agora, até você. Eu também te amo. Mais do que deveria. Mais do que é seguro. Mais do que posso suportar. Ele respirou fundo, como se as próximas palavras fossem uma lâmina cortando-o por dentro. Você é tudo o que ele sempre buscou. Educada, honesta e pura. Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem ainda mais dolorosas. Antes de qualquer cerimônia, os exames serão repetidos. É tradição, ele precisa ter certeza absoluta. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele estendeu a mão e tocou o rosto dela muito suavemente, como se ela fosse feita de vidro. Seus dedos traçaram a curva da bochecha até quase tocar seus lábios, mas pararam no ar, como se o próprio gesto fosse proibido. Mas isso não muda nada. Uma folha caiu entre eles, levada pelo vento do deserto, separando-os outra vez. No momento em que os dedos dele tocaram sua pele, Júlia soube que tinha uma escolha a fazer. Uma escolha que mudaria tudo. E ali, sob o céu do deserto, com o perfume das flores e a dor entalada no peito, Júlia entendeu. Ou se entregava à correnteza, ou se deixava morrer por dentro. Quando ela voltou para seus aposentos, levou consigo o cheiro das flores do jardim e a certeza de que o coração dela já não pertencia mais a si mesma. O convite chegou 3 dias depois, gravado em papel de pergaminho, com letras douradas e o selo real de Al-Zahira. Júlia o leu 1, 2, 3 vezes, mas as palavras não mudavam. A família real tem a honra de convidar os membros da corte para o anúncio oficial do noivado entre Sua Alteza, o Sheik Amir Al-Zahid, e a senhorita Júlia Santos. Por um momento, ela sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O papel tremeu em suas mãos. Não havia mais volta. Era oficial. A criada principal, uma mulher gentil chamada Nayara, apareceu em seus aposentos com um vestido. Não qualquer vestido. Era uma obra de arte em seda branca, bordada com fios de ouro, mangas longas e discretas, gola alta. Tudo o que se esperava de uma futura sheika. É lindo, sussurrou Júlia tocando o tecido. Foi escolhido pessoalmente pelo sheik, disse Nayara sorrindo. Ele quis que fosse perfeito para você. Perfeito. Sempre essa palavra. 2 horas antes da cerimônia, Rami apareceu em sua porta. Ele estava impecável em seu traje formal, mas Júlia viu a tensão em seus olhos, a forma como suas mãos tremiam imperceptivelmente. Vim me despedir, disse ele, a voz controlada. Se despedir? Depois de hoje não poderemos mais conversar como antes. Será inapropriado. Júlia fechou a porta atrás de si e se encostou nela. Ali estavam eles, sozinhos pela última vez. Ela engoliu as lágrimas, tentando sorrir, enquanto Rami desviava o olhar para não fraquejar. A luta interna dos dois era quase palpável no ar. Tem certeza de que é isso que quer? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. O que eu quero não importa. Sempre a mesma resposta. Porque é sempre a mesma verdade. Júlia se aproximou dele devagar, como se estivesse caminhando em direção ao próprio destino. E se eu dissesse que não posso fazer isso?
Que não posso fingir amar seu irmão na frente de todos? Diria que você é mais forte do que imagina. E se eu dissesse que prefiro perder tudo a perder você? Rami fechou os olhos. Diria que você não sabe o que está falando. Sei exatamente o que estou falando. Ela parou a poucos centímetros dele. Rami, olhe para mim. Ele abriu os olhos e Júlia viu todo o sofrimento do mundo refletido ali. Se eu fizer isso, sussurrou ela, se eu aceitar esse noivado, você conseguirá viver me vendo como esposa do seu irmão? Conseguirá fingir que não sente nada quando eu estiver nos braços dele? A pergunta foi como um soco no estômago de Rami. Conseguirá? Insistiu ela. Não. A palavra saiu como um gemido. Não. Eu não consigo. Então me dê uma razão para não fazer isso. Uma única razão. Rami a olhou por um longo momento. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu algo diferente em seus olhos. Não resignação, não dever, esperança. Porque eu te amaria como você merece ser amada, sussurrou ele. Porque mesmo sem título, sem fortuna, sem palácio, eu te faria feliz. E minha família? Encontraríamos um jeito, juntos. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de possibilidade e perigo. Júlia, chamou Nayara do outro lado da porta. Está na hora. O salão de cerimônias estava repleto. Ministros, diplomatas, membros da alta sociedade de Al-Zahira, todos vestidos com suas melhores roupas, todos ali para testemunhar o momento histórico. Júlia entrou de braços dados com Rami, ironia do destino que fosse ele a conduzi-la até o altar onde seu irmão a esperava. Cada passo era um martelo no peito. O coração acelerado, as pernas bambas, a sensação de estar caminhando para o próprio abate. Júlia sentia os olhares de centenas de pessoas sobre ela, mas só conseguia pensar numa única coisa. Em menos de 10 minutos, sua vida estaria selada para sempre. Amir estava magnífico em seu traje cerimonial. Sorriu quando a viu, um sorriso genuíno de um homem que acreditava estar prestes a se casar com a mulher que escolhera. O protocolo era simples. O sheik faria um discurso sobre a importância da união. Júlia deveria se curvar e aceitar formalmente a proposta. Os convidados brindariam, e então, oficialmente, ela seria a futura sheika de Al-Zahira. Meus caros convidados, começou Amir, sua voz ecoando pelo salão. Hoje é um dia especial para nossa família e para nosso reino. Júlia sentia as mãos suando dentro das luvas de seda. Ao seu lado, Rami estava tenso como uma corda prestes a arrebentar. É com grande alegria que anuncio meu noivado com a senhorita Júlia Santos, uma mulher de caráter excepcional que trará honra à nossa linhagem. Chegara a hora. Júlia deu um passo à frente. O salão ficou em silêncio absoluto. Por um instante, ela olhou para Rami. Ele estava tenso, os olhos cravados nela, mas fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. Um gesto tão sutil que só ela percebeu. Como se dissesse, só vá se for o que seu coração quiser. Ela se curvou respeitosamente, como havia aprendido. Levantou o rosto. Pensou em seu pai, em sua mãe, em tudo que deixaria para trás. Mas também pensou em si mesma. Pela primeira vez escolheu o próprio coração. Abriu a boca e disse a única coisa que seu coração a deixava dizer. Alteza, sinto muito, mas não posso aceitar. Não posso me casar sem amor. E meu coração... Ela olhou diretamente para Rami. Meu coração já pertence a outro. O que veio depois foi um silêncio que parecia durar uma eternidade. Não havia som, nem respiração, nem movimento. E então, como se o mundo voltasse a funcionar em câmera lenta, começaram os murmúrios horrorizados. Alguém deixou cair um copo, e o som do cristal se estilhaçando ecoou pelo salão como um tiro. O rosto de Amir se contraiu numa mistura de choque, humilhação e algo que parecia dor genuína. O palácio explodiu em vozes sussurradas, em exclamações abafadas em um caos controlado que Júlia sabia que jamais seria perdoado. E Rami a olhava como se ela tivesse acabado de salvar sua alma, mas também como se tivesse acabado de destruir a vida dos dois. Amir não gritou, não xingou, não fez escândalo, não perdeu a compostura nem por um segundo. Ele simplesmente olhou para Júlia por um longo momento,
o rosto uma máscara impenetrável, e disse 2 palavras: "Está bem." Depois se virou para os convidados em choque e anunciou, com a mesma voz calma de sempre: "A cerimônia está encerrada. Peço que se retirem." Os murmúrios cessaram imediatamente. Ninguém ousava questionar o tom de comando absoluto na voz do sheik. Em menos de 5 minutos, o salão estava vazio. Amir olhou para ela pela última vez e disse com voz baixa, quase um sussurro: "O que era sagrado, você jogou ao chão." E então virou as costas, sem mais uma palavra, deixando Júlia sozinha no meio do salão dourado. Foi então que 2 guardas se aproximaram. "Senhorita Santos", disse um deles, respeitoso mas firme, "por favor, nos acompanhe." Eles não a levaram de volta aos seus aposentos. Em vez disso, conduziram-na diretamente a um carro oficial que a esperava na entrada lateral do palácio. Júlia nem teve chance de pegar suas coisas, de se despedir de Nayara, de tentar encontrar Rami. "Para onde estamos indo?" perguntou. "Consulado brasileiro, senhora." O consulado. Júlia sentiu o estômago afundar. A viagem foi feita em silêncio. Através das janelas escuras, ela viu Al Zahira passar como um sonho que estava acabando. As luzes da cidade, os jardins cuidados, os prédios elegantes, tudo que poderia ter sido seu lar. No consulado, um funcionário a esperava com documentos já preparados. "Senhorita Santos", disse ele, claramente desconfortável com a situação. "Lamento informar que seu visto foi cancelado por ordem da família real. Você tem 24 horas para deixar Al Zahira." 24 horas. "E minhas coisas no palácio? Serão enviadas para o hotel onde passará a noite." Tudo já foi providenciado. Tudo já foi providenciado. Como se ela fosse apenas mais um problema administrativo a ser resolvido. O hotel era simples, mas limpo. Num quarto pequeno no centro de Al Zahira, Júlia se sentou na beirada da cama e tentou processar o que havia acontecido. Em menos de 3 horas, sua vida inteira havia mudado. Suas coisas chegaram 1 hora depois. Uma única mala com suas roupas, alguns objetos pessoais e um envelope lacrado. Dentro, havia dinheiro suficiente para a passagem de volta ao Brasil e mais alguns dias de hospedagem. Nada além disso. Nenhuma carta, nenhuma explicação, nenhum adeus. Júlia pegou o telefone e ligou para a mãe. "Filha, como foi a cerimônia? Como explicar? Como dizer que havia jogado tudo fora por amor?" "Mãe, não deu certo. Estou voltando para casa." O silêncio do outro lado da linha foi devastador. "O que aconteceu?" "Não posso explicar agora, mas... o papai vai ter que esperar pela cirurgia." Sua mãe chorou. Júlia desligou antes de começar a chorar também. Enquanto isso, no palácio, Rami procurava desesperadamente por respostas. Havia tentado falar com Amir 3 vezes. O irmão se recusara a recebê-lo. Os servos diziam apenas que a questão estava resolvida. Foi só quando procurou Nayara que descobriu a verdade. "Levaram ela embora", sussurrou a criada com medo de ser ouvida. "Direto para o consulado. O visto foi cancelado." "Quando?" "Há 2 horas." 2 horas. Júlia estava sozinha há 2 horas e ele nem sabia. "E depois do consulado? Para onde a levaram?" "Não sei, meu senhor." Ninguém disse nada. Rami sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Júlia havia sacrificado tudo por amor, e ele nem sequer sabia onde ela estava. Naquela noite, sozinha no quarto de hotel, Júlia olhou pela janela para as luzes de Al Zahira e se perguntou se havia feito a escolha certa. Seu coração dizia que sim. Sua mente mostrava as consequências: pai sem cirurgia, família sem sustento, futuro incerto. Mas quando fechou os olhos, ainda conseguia sentir o olhar de Rami durante a cerimônia. O momento em que ele lhe dera permissão silenciosa para seguir o coração. Talvez isso tivesse valido a pena. Talvez não. Ela descobriria em poucas horas, quando o avião decolasse e a levasse para longe do único lugar onde havia conhecido o amor verdadeiro. E talvez, só talvez, onde o amor também a tivesse conhecido. Rami não dormiu naquela noite. Ficou sentado na varanda de seus aposentos, olhando para a cidade onde sabia que Júlia estava sozinha. Provavelmente sem dormir também,
preparando-se para deixar Al-Zahira para sempre. A cada hora que passava, a sensação de urgência crescia em seu peito como um animal enjaulado. Às 5 da manhã ele não aguentou mais. Bateu à porta do quarto de Amir, sem cerimônia, sem protocolo. Apenas um irmão tentando falar com outro irmão. "Vá embora, Rami", veio a voz do outro lado da porta. "Preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Amir, por favor, apenas 5 minutos." O silêncio se estendeu por tanto tempo que Rami pensou que o irmão havia ignorado completamente. Então, a porta se abriu. Amir estava exausto. Os olhos vermelhos, o cabelo desalinhado, ainda vestindo a camisa amarrotada da cerimônia da noite anterior. 5 minutos, disse ele. "Ela não fez isso para me magoar você", começou Rami, as palavras saindo num jorro desesperado. "Ela fez porque te ama", Amir o interrompeu. "Eu sei. Você sabe. Eu não sou cego, Rami. Vi como vocês se olhavam. Vi como ela mudava quando você entrava na sala. Vi como você se comportava diferente quando ela estava por perto." Rami ficou em silêncio, surpreso pela calma na voz do irmão. "Então por que a expulsei?" Amir riu, mas sem humor. "Porque ela me humilhou na frente da corte inteira. Porque confessou publicamente que ama outro homem. Porque me fez parecer um tolo. Você não é um tolo, não?" Amir o olhou nos olhos. "Eu estava me apaixonando por ela, Rami. De verdade. Pela primeira vez na vida, pensei que poderia ter um casamento baseado em algo além de política." As palavras foram como socos no estômago de Rami. "Amir. E o pior é que não posso nem culpá-la. Como posso culpar alguém por não conseguir amar quem não escolheu?" A voz de Amir estava carregada de uma tristeza profunda. "Mas também não posso ignorar o que aconteceu. Então deixe ela ficar. Deixe ela já partiu, o mundo parou." "O quê?" "O voo saiu há 20 minutos, ela está a caminho de Dubai." Rami sentiu como se tivesse levado um soco no peito. 20 minutos. 20 malditos minutos de atraso. Sem uma palavra, ele saiu correndo. Rami dirigiu como um louco pelas ruas vazias de Al-Zahira. O aeroporto ficava a 40 minutos do palácio. Se ela realmente havia partido há 20 minutos, talvez ainda houvesse tempo. Talvez o voo estivesse atrasado. Talvez... Ele chegou ao aeroporto em tempo recorde, abandonou o carro na porta e correu para dentro. "O voo para Dubai", disse para a primeira funcionária que encontrou. "O que partiu agora há pouco. Voo EK-205? Decolou há 15 minutos, senhor. 15 minutos. Tão perto." Rami correu até a janela panorâmica e olhou para o céu. Lá, no horizonte, uma pequena luz se afastava. Júlia estava naquele avião, voando para longe dele, para longe de tudo. E foi então que ele tomou a decisão mais louca de sua vida. "Quero o próximo voo para Dubai", disse, voltando ao balcão. "O próximo voo sai em 2 horas, senhor. Mas preciso de documentos." Rami tirou o passaporte do bolso. A funcionária olhou, viu o nome, viu o símbolo real e seus olhos se arregalaram. "Alteza, é claro. Vou providenciar imediatamente." 2 horas depois, Rami estava no aeroporto de Dubai. Não tinha plano. Não sabia onde Júlia estava. Não sabia nem mesmo se ainda estava no país. Mas havia uma coisa que sabia com certeza. Não podia deixar as coisas terminarem assim. Ligou para Khalil, seu assistente, que quase teve um infarto ao saber que o príncipe estava em Dubai sem escolta, sem agenda, sem autorização. "Alteza, o sheik sabe que o senhor está aqui? Encontre Júlia Santos para mim. Agora." "Senhor, Agora, Khalil." Levou 3 horas, mas Khalil conseguiu. Júlia estava no aeroporto internacional de Dubai, esperando o voo para São Paulo que sairia em 2 horas. Rami nunca dirigiu tão rápido na vida. Chegou ao aeroporto ofegante, suado, desesperado. Procurou por ela em todos os portões, em todos os cafés, em todas as lojas. E então a viu, sentada sozinha numa cadeira perto do portão de embarque, a pequena mala ao lado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela estava olhando para a tela do celular, provavelmente uma foto da família no Brasil. Rami parou a alguns metros de distância, tentando recuperar o fôlego.
tentando encontrar as palavras certas. Júlia levantou os olhos e o viu. Por um momento, ambos ficaram paralisados. Ela, chocada por vê-lo ali. Ele, perdido nos olhos verdes que havia pensado nunca mais ver. Rami, sussurrou ela, como se ele fosse uma miragem. Ele se aproximou devagar, como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Não vai embarcar nesse avião, disse ele, a voz rouca de emoção. Rami, o que está fazendo aqui? O que deveria ter feito ontem? O que deveria ter feito semanas atrás? Ele se ajoelhou na frente dela, ali mesmo, no meio do aeroporto lotado. Estou aqui para te dizer que te amo, que sempre te amei, e que não me importo com tradições, com protocolos, com nada além de você. As lágrimas voltaram aos olhos de Júlia. Você não pode estar aqui. Se seu irmão descobrir, que descubra. Rami pegou as mãos dela entre as suas. Júlia, fuja comigo. Para onde? Não sei. Para qualquer lugar. Longe de Al-Zahira. Longe de tudo. Apenas nós dois. Rami, eu sei que não posso te oferecer um palácio. Não posso te dar títulos ou riqueza. Mas posso te amar como você merece ser amada. Posso te fazer feliz. Júlia olhou nos olhos dele e viu tudo que sempre quis. Amor verdadeiro, liberdade, a chance de ser escolhida por quem ela realmente era. E minha família, sussurrou. Vamos encontrar um jeito, juntos, eu prometo. A voz do aeroporto ecoou. Último chamado para o voo 234 com destino a São Paulo. Era agora ou nunca. Júlia olhou para o portão de embarque, depois olhou para Rami. E pela segunda vez em 24 horas escolheu o amor. Vamos, disse ela, levantando-se. Rami a puxou para seus braços e a beijou ali mesmo, no meio do aeroporto, na frente de centenas de desconhecidos. Foi um beijo desesperado, urgente, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Para onde vamos? Perguntou ela. Não importa, respondeu ele, entrelaçando os dedos com os dela. Contanto que seja juntos. E assim, de mãos dadas, eles caminharam para fora do aeroporto, deixando para trás tudo o que conheciam e correndo em direção ao desconhecido, em direção ao amor. A casa era pequena, mas segura. 4 paredes simples, móveis rústicos, uma lâmpada amarela que pendia do teto, criando sombras douradas. O jantar estava na mesa. Pão quente, frutas doces, chá fumegante. Mas nenhum dos dois conseguia comer direito. Júlia brincava com o pedaço de pão entre os dedos, evitando o olhar de Rami. Quando finalmente erguia os olhos, encontrava os dele já fixos nela. Olhares que duravam segundos demais, silêncios carregados de tudo que não conseguiam dizer. Rami estendia a mão para pegar o chá. Os dedos dela tremiam quando pegava a própria xícara. Eles não se tocavam, mas era como se cada movimento fosse calculado para não quebrar a tensão que crescia no ar. Você mal tocou na comida, disse ele, a voz baixa. Não estou com fome, respondeu ela, ainda evitando seus olhos. Júlia. Ela finalmente o olhou, e ele viu o medo ali, puro, cru. Tenho medo, sussurrou ela. Rami se levantou devagar, contornou a mesa pequena e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Medo de quê? De não saber o que fazer, de te decepcionar, de me machucar. Ele pegou as mãos trêmulas dela entre as suas. Olha para mim, disse com voz firme, mas doce. Você não precisa fazer nada que não queira. Não precisa provar nada. Só precisa confiar. Eu confio. É em mim que não confio. Então confia em nós. No quarto pequeno, sob a luz dourada que transformava tudo em sonho, ela parou diante dele. As mãos dela tremiam quando começou a tirar o lenço dos cabelos. Os fios escuros caíram pelos ombros e Rami a observava como quem vê algo sagrado. Cada peça de roupa que caía era uma hesitação, um tremor, um olhar buscando aprovação. Ele não se movia, apenas observava, deixava que ela conduzisse o próprio ritual. Quando ela ficou apenas com a roupa íntima, parou, as mãos cruzadas sobre o peito, tentando se proteger da própria vulnerabilidade. Posso? Perguntou Rami, estendendo a mão.
Ela assentiu. Ele se aproximou. Tocou primeiro o rosto dela, depois o pescoço, os ombros. Cada toque era uma pergunta silenciosa, cada suspiro uma resposta. Você é linda, sussurrou ele. Toda você. Quando ela se deitou na cama simples, estava tremendo, não de frio, mas de antecipação misturada com terror. Rami se deitou ao lado dela sem pressa, beijou sua testa, suas pálpebras, a curva do pescoço. Podemos parar a qualquer momento, disse ele contra a pele dela. Não quero parar, só tenha paciência comigo. Ela respirou fundo, os olhos fixos nos dele. Não é porque você me salvou ou me protegeu, é porque perto de você eu esqueço que um dia fui descartada. Eu quero isso, Rami, por mim, por nós. Tenho toda a paciência do mundo. Quando ele finalmente se posicionou sobre ela, Júlia fechou os olhos e prendeu a respiração. Olha para mim, pediu ele. Ela abriu os olhos, encontrou os dele, escuros, intensos, cheios de amor. Respira, sussurrou ele, e então devagar, com cuidado infinito, ele entrou. A dor veio como uma onda afiada. Júlia gemeu, as mãos agarrando os lençóis, o corpo inteiro se contraindo. Rami parou imediatamente. Júlia, não pare, sussurrou ela, mesmo com lágrimas nos olhos. Por favor, não pare. Ele ficou ali, dentro dela, sem pressa, como quem sabia que estava abrindo portas sagradas. Beijou as lágrimas que escorriam pelo rosto dela. A dor vai passar, murmurou contra seus lábios. E ela entendeu que a dor não era apenas do corpo, era do coração que se quebrava para poder amar completamente. Devagar, muito devagar, ele começou a se mover. E alguma coisa mudou. A dor se transformou em algo diferente. Algo que ardia, mas também aquecia. Algo que doía, mas também libertava. Era como se uma muralha dentro dela ruísse em silêncio, pedra por pedra. E no lugar da dor, veio o calor. Não o calor do corpo, mas o da alma. Como se estivesse voltando para um lugar que nunca soube que existia. Júlia começou a se mover com ele. Tímida no início, depois com mais confiança. As mãos dele seguravam firme em sua cintura. A boca dele beijava seu pescoço, sussurrava seu nome como uma oração. Rami, gemeu ela, e a forma como disse o nome dele foi diferente de todas as outras vezes. Estou aqui, respondeu ele, a voz rouca. Estou com você. O prazer veio como uma surpresa, misturado com a dor, com a libertação, com o choque de sentir seu próprio corpo respondendo de formas que nunca imaginara. Ela se arqueou. O corpo tremia. O nome dele escapou dos seus lábios entre soluços. Não era mais dor, era libertação. Ele segurou firme, beijou cada lágrima, gemeu contra a pele dela quando finalmente se entregou também. Depois, deitados lado a lado, corpos entrelaçados, suados, respirações se acalmando devagar, eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Obrigada, sussurrou ela finalmente. Por quê? Por ter cuidado de mim. Rami afastou uma mecha de cabelo úmido do rosto dela. Eu te toquei como quem encontra casa, e eu me entreguei como quem finalmente se encontrou. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio, cheio de promessas não ditas, de juras silenciosas, de amor que finalmente havia encontrado sua forma de existir. Somos nós agora, disse ela. Eu teria esperado uma vida inteira por essa noite, sussurrou ele. Júlia sorriu no escuro. Agora eu entendo. Porque tudo antes de você não fazia sentido. Para sempre, respondeu ele. Do lado de fora, o vento do deserto cantava entre as dunas. Mas ali dentro, protegidos pelo amor que haviam escolhido acima de tudo, eles dormiram. Era casa, era paz, era liberdade, era tudo. Pela primeira vez, Júlia sabia o que era amor. E era mais do que toque. Era ser vista, escolhida, sentida por inteiro. 3 dias depois, eles ainda estavam escondidos. Júlia acordava de sobressalto a cada ruído. Rami checava as janelas constantemente. Ambos sabiam que aquela paz era emprestada, frágil como vidro. Haviam falado sobre fugir para longe. Talvez o Brasil,
Talvez algum lugar onde ninguém os conhecesse. Mas fugir precisava de dinheiro, documentos, planejamento, e eles tinham apenas amor e esperança. Quanto tempo você acha que temos? Perguntou Júlia na manhã do terceiro dia, observando Rami fazer café na cozinha pequena. Não sei. Amir é inteligente. Se quiser nos encontrar, vai encontrar. E se encontrar? Rami parou o que estava fazendo e olhou para ela. Então enfrentamos juntos. Era uma resposta corajosa, mas ambos sabiam que enfrentar a ira de um sheik humilhado não seria simples, especialmente quando esse sheik era seu próprio irmão. O som do celular de Rami os fez saltar. Ele olhou para a tela. Número desconhecido, mas com o código de Al-Zahira. Não atenda, sussurrou Júlia, mas algo no instinto de Rami o fez atender. Alô? Alteza. Era Khalil, seu assistente, com a voz tensa. Precisa voltar ao palácio. Imediatamente. Khalil, eu não posso... O sheik ordenou. E não é o que o senhor pensa. Ele não está com raiva. Rami trocou olhares com Júlia. Como assim? Não posso falar por telefone. Mas ele disse para trazer a senhorita também. A linha ficou muda. Júlia estava pálida. O que ele disse? Que Amir quer nos ver. Os dois. É uma armadilha. Talvez. Rami se aproximou dela, pegando suas mãos. Ou talvez seja a nossa chance de resolver isso de uma vez. Rami, ele pode nos separar, pode te prender, pode me deportar, ou pode nos perdoar. A esperança na voz dele era perigosa, mas também contagiante. 2 horas depois, eles estavam de volta ao palácio. Júlia não pisava ali desde a noite da cerimônia desastrosa. Ver os jardins, os corredores de mármore, as fontes douradas, trouxe de volta todas as memórias. O medo, a humilhação, a escolha que mudou tudo. Foram escoltados não para o salão principal, mas para o escritório privado de Amir. Um lugar onde apenas a família tinha acesso. Amir os esperava de pé, olhando pela janela. Quando se virou, Júlia se preparou para ver raiva, decepção, talvez até ódio. Em vez disso, viu cansaço. Sentem-se, disse ele, indicando as poltronas de couro. Nenhum dos dois se moveu. Por favor, insistiu Amir. Não sou mais seu sheik neste momento. Sou apenas... Amir. Eles se sentaram, mas permaneceram tensos, como animais prontos para fugir. Amir se sentou atrás da mesa, mas não os encarou imediatamente. Em vez disso, abriu uma gaveta e tirou um envelope. Recebi isso ontem, disse, colocando o envelope sobre a mesa. É de meu pai. O pai deles estava morto há 5 anos. Não entendo, disse Rami. É uma carta que ele me deixou para ser aberta apenas em caso de certas circunstâncias. Amir finalmente os olhou. Circunstâncias como esta. Ele empurrou o envelope em direção a Rami. Leia. Com mãos trêmulas, Rami abriu o envelope e tirou uma folha de papel com a caligrafia familiar do pai. Meu filho, se está lendo isto, significa que chegou o momento em que o dever e o amor entraram em conflito em nossa família. Sei porque já vivi isso. Quando era jovem, apaixonei-me por uma mulher que não podia ter. A tradição dizia que eu deveria me casar primeiro, antes de meus irmãos. Mas meu coração pertencia a outra. Escolhi o dever. Casei-me por política. E embora tenha respeitado sua mãe e construído um reino próspero, nunca perdoei a mim mesmo por não ter seguido o coração. Você é meu filho mais velho. Herdou minha posição, minha responsabilidade, meu fardo, mas não precisa herdar meus arrependimentos. Se Rami encontrar o amor verdadeiro, proteja-o. Se ele escolher o coração sobre o protocolo, abençoe-o, porque um reino governado por alguém que conhece o amor é mais forte que um reino governado apenas pelo dever. O sangue Al-Zahid continuará, mas deixe que continue também a felicidade, com amor e confiança a seu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Júlia tinha lágrimas nos olhos. Rami segurava a carta como se ela fosse sagrada. Amir se levantou e caminhou até a janela novamente. Passei os últimos 3 dias com raiva, disse, sem se virar. Não de vocês, de mim mesmo, por ter me apaixonado por uma mulher que amava outro homem, por ter sido tolo a ponto de não perceber o óbvio.
Ele se virou para eles. Mas também passei esses dias pensando no que nosso pai diria, e então me lembrei desta carta. Amir se aproximou de Rami e colocou a mão no ombro do irmão. Você escolheu o amor. E eu escolho honrar nossa família da única forma que importa, protegendo quem amo. Amir, a voz de Rami saiu embargada. Não há mais tradição que os separe, não há mais protocolo que os impeça. Amir olhou para Júlia, e não há mais exílio. Júlia se levantou, mal conseguindo acreditar no que ouvia. Isso significa que são livres para ficarem, para partirem, para viverem como escolherem. Amir sorriu pela primeira vez desde que os vira. E se escolherem ficar, sempre terão um lar aqui. Uma semana depois, Júlia estava de pé na varanda de uma casa pequena nos arredores de Al-Zahira. Não era um palácio. Não tinha jardins de mármore ou fontes douradas. Mas tinha algo que nenhum palácio poderia oferecer. Era escolhida. Era dela. Era deles. Rami se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços. Tem certeza de que não quer voltar para o Brasil? Perguntou ele. Ver sua família? Vou ver. Em breve. Mas quero que venha comigo. Ela sorriu, lembrando da ligação que fizera na semana anterior. A voz da mãe chorando de alívio ao contar que o pai conseguiu fazer a cirurgia, que não precisaria mais trabalhar dupla jornada, que o dinheiro que Rami conseguira liberar de suas posses pessoais havia chegado a tempo. Papai está bem, sussurrou ela, ainda emocionada. Mamãe disse que ele pergunta quando vai conhecer o homem que salvou nossa filha. E depois? Depois voltamos para casa. Onde é casa? Júlia se virou nos braços dele e sorriu. Onde você estiver. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, eles dormiram sem medo, sem precisar se esconder, sem contar os dias ou as horas. Dormiram como pessoas livres. Dormiram como pessoas que escolheram o amor. E quando o sol nasceu sobre as dunas de Al-Zahira, encontrou-os ainda entrelaçados, finalmente em paz, finalmente em casa, finalmente amando sem medo. Se essa história te tocou, comenta de onde você está assistindo, deixa seu like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance, porque o amor de verdade não compra, não exige, não prende. Ele vê, ele escolhe, ele liberta, e às vezes, ser amada por quem te valoriza de verdade é tudo que a gente precisa para ser feliz.